Oi, gente, meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, talvez não um pouquinho, talvez muito, sobre o Procreate, que é o programa que eu uso para fazer todas as minhas ilustrações. Se você não conhece meu trabalho, eu vou deixar meu arroba aqui para você me seguir lá no Instagram, e todas essas artes que estão por lá eu faço pelo Procreate. Eu não vou me estender muito aqui nessa introdução, porque o vídeo já vai ficar bem longo e talvez eu vá precisar dividir ele em duas partes, mas é isso, hoje a gente vai falar sobre Procreate, vamos conhecer um pouco da interface do programa e algumas funcionalidades. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal que vem muito vídeo sobre isso por aí. Bora lá começar? Bom, aqui estão alguns aplicativos de desenho que eu uso, mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o Procreate. E assim que a gente abre, a gente já tem uma visão dos nossos últimos trabalhos, eles já ficam aqui. Aqui estão alguns estudos que eu fiz ontem, a última ilustração que eu postei no Instagram, outra ilustração, um videozinho que eu fiz aqui pro TikTok. Mas enfim, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que quando vocês comprarem esse aplicativo, vocês vão ter aqui, quando vocês abrirem a primeira vez, vocês vão ter algumas ilustrações só de demonstração, feitas por outros artistas, que normalmente quando a gente compra, vem umas ilustrações já para você ter uma noção do que você consegue fazer com um aplicativo. Outra coisa que a gente consegue fazer é rearranjar, tipo, mudar a posição de algumas coisas. Então eu consigo mexer aqui na ordem dessas ilustrações. E aí outra coisa legal, por exemplo, aqui estão duas coisas de estudos que eu fiz. Eu posso juntar e fazer uma pasta dessas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma série de ilustrações ou eu estou fazendo um trabalho para alguma marca, alguma coisa, e eu quero deixar aquilo mais organizado, eu consigo fazer uma pasta. E como a gente consegue fazer essa pasta? Pegando uma ilustração e colocando em cima de outra, e aí você solta. E ele vai fazer essa pilha. Clicando, a gente consegue renomear. Então eu vou colocar aqui estudos. E aí eu consigo entrar nessa pasta e aqui vai ter só essas ilustrações que eu fiz para estudo. Voltando aqui para essa parte do começo do Procreate, a gente tem aqui selecionar, que aí a gente consegue selecionar as ilustrações, quantas a gente quiser. E com essa seleção aparece já aqui um compartilhar, um duplicar, apagar. O compartilhar, ele abre uma série de formatos que você pode compartilhar essa ilustração. Então é muito legal porque quem mexe no Procreate pode, por exemplo, compartilhar essa ilustração como PSD e abrir esse arquivo com uma série de camadas lá no Photoshop. Além de PSD, tem o próprio formato do Procreate, PDF, JPEG, PNG, TIFF, e aí agora tem essas opções também, GIF animado, PNG animado e MP4 animado, que é no caso de vídeo. Por exemplo, no Instagram ainda não é possível a gente colocar no feed um GIF, então a gente tem que salvar em vídeo para poder postar por lá. Outra coisa legal é nessa parte do duplicar, que a gente consegue, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Essa ilustração que eu fiz, a última que eu fiz lá no Instagram. Eu posso duplicar esse arquivo, ele vai fazer uma cópia exata desse primeiro arquivo. E aí aqui eu posso abrir esse novo arquivo e mexer sem preocupação, que eu vou ter uma cópia salva. Então se eu quiser mexer mais nessa ilustração sem perder a anterior, eu tenho esse outro arquivo meio que de reserva, assim, né? Clicando em foto, vocês conseguem importar alguma foto que esteja na galeria de vocês. E clicando aqui no mais, que é o que mais nos interessa, a gente consegue criar os novos arquivos. E aí é que o bicho pega. Essa parte é muito importante, porque o Procreate ele é um programa que trabalha com pixels, assim como o Photoshop. Então, se você fizer um arquivo com tamanho errado, com uma baixa resolução, você pode acabar criando uma ilustração e na hora que você quiser expandir para imprimir ou fazer algum trabalho, essa ilustração pode perder bastante a qualidade. É diferente de você trabalhar com um vetor que você consegue expandir e acaba não perdendo a qualidade. Então, esse momento aqui, ele é muito importante para você fazer essa configuração e ter um arquivo, uma ilustração com uma boa resolução, um tamanho grande, caso você precise fazer outras coisas com esse seu trabalho. Bom, eu não sou muito organizada na hora de colocar os nomes aqui do que eu quero. Isso é uma coisa que eu tenho que organizar, eu confesso. Mas vamos lá.
Normalmente, quando eu vou fazer ilustrações, eu abro esse arquivo aqui que eu já tenho pronto, que eu sou um pouco exagerada, então eu coloco 4000 por 4000 pixels e eu coloco vou colocar aqui um novo do zero. Quando você clica aqui, você aperta aqui nessa pastinha e você consegue criar um novo arquivo. Então eu vou fazer o mesmo arquivo que eu sempre faço, 4000 por 4000. E o DPI eu deixo em 300, que é uma boa resolução de ilustração. Uma coisa importante sobre o Procreate, que é bem diferente lá do Photoshop, que vocês devem prestar atenção. Quanto maior o arquivo e maior a resolução, menor o número de camadas. Então, menos camadas vocês vão ter para trabalhar. E aqui ele vai dizer, ó, máximo de camadas, 29. Eu posso fazer 29 camadas dentro desse arquivo. Quando você está fazendo um trabalho muito grande, ou que requer muitos detalhes, muitas cores e tudo mais, isso acaba sendo uma coisa assim meio chata, porque aí você começa a ter que mesclar as camadas, mas eu vou dar uma dica de como fazer isso sem se prejudicar tanto. Então é isso, normalmente essa é a configuração que eu uso, tento usar mais ou menos 29 camadas, e aí aqui você consegue escolher o perfil de cor. Isso já é uma novidade do Procreate 5, que isso não dava para fazer antes. Então aqui eu consigo escolher RGB ou CMYK, se você for trabalhar para imprimir e tudo mais, aí é melhor você escolher esse tipo de resolução, esse tipo de perfil de cor, desculpa. E aqui a gente também pode mexer no ajuste de time-lapse, porque todos os arquivos que a gente faz no Procreate, eles são gravados. Então, tudo que você vai fazer, ele faz um pequeno vídeo, assim, bem rápido, mostrando todo o processo, o que é muito legal. E aqui você consegue fazer esses ajustes de 1080p, se você quiser filmar em 4K, a qualidade boa e tudo mais. E tem aqui propriedades da tela, se você quiser, isso aqui eu nunca mexo, eu deixo assim mesmo. E aqui você consegue colocar um nome, então vou colocar aqui arquivo modelo. Pronto. E abrimos o novo arquivo. Bom, agora a gente vai falar de pincéis aqui do Procreate, que tem uma infinidade. A gente clicando aqui, tem uma série de pincéis que já vem dentro do próprio aplicativo. E você ainda pode baixar ou comprar outros pincéis se você quiser. Então, vindo aqui, por exemplo, na parte de esboço, você consegue ter pincéis que imitam, por exemplo, um 6B. E aí, como essa caneta ela pega pressão, se eu fizer bastante força, ele vai ficar um traço mais grosso, e se eu fizer pouca força, vai ficar um traço mais fino, dependendo da pressão que eu colocar na mão. Para desfazer alguma ação aqui dentro do Procreate, tem a ação de duplo toque. Então eu dou 2 toques na tela e ele desfaz qualquer ação que eu tiver feito. Então se eu estou fazendo alguma coisa que eu errei, eu consigo desfazer muito simples, só dando 2 toques na tela. Isso é tão viciante que às vezes quando eu acabo pegando um papel para fazer alguma ilustração, quando eu menos espero, eu tô lá e erro alguma coisa e acabo dando duplo toque no papel. Mas enfim, dentro dos pincéis você ainda consegue fazer novos pincéis a partir dos que já tem aqui dentro. Vamos supor, aqui na caneta técnica você pode duplicar o pincel, então esse é o pincel que veio originalmente no Procreate. Eu fiz uma nova versão desse pincel, então eu boto para o lado, tem aqui compartilhar, duplicar, redefinir. Eu duplico esse pincel para eu não perder as configurações do original e começo a fazer algumas alterações aqui dentro. Então, para fazer essas alterações é só você clicar que ele abre esse estúdio de pincéis. Aqui dentro do estúdio de pincéis a gente consegue mexer, por exemplo, nessa parte aqui que é muito importante. Quando você acaba de comprar o iPad e baixa o Procreate e começa a usar, é normal que você comece a tentar fazer os seus traços e ele vai ficar meio tortinho, você não consiga acertar muito bem assim de primeira, então você vai conseguindo pegar o hábito aos poucos. Mas o que a gente tem aqui que dá uma ajuda pra gente conseguir fazer um traço mais preciso e tudo mais, é esse Streamline. Então se você deixar ele no máximo, quando você fizer um traço, ele vai suavizar bastante esse traço, não vai ficar tão tremido quanto ficaria se você
tivesse lá com o streamline no 0. O traço, às vezes, ele vai ficando com algumas imperfeições, né, alguns tremidos da mão. E se você colocar mais streamline, vai ficar com menos. Então eu posso limpar aqui esse bloco. Ele vai ficar com menos tremidinhos do traço. Então aqui no streamline é questão de gosto pessoal mesmo. Tem gente que gosta de deixar mais alto, tem gente que gosta de deixar mais baixo. Dependendo do que eu vou fazer, eu deixo ele mais alto, dependendo, eu baixo mais um pouco. Outra coisa que a gente pode mexer aqui é na pressão. Então tem aqui as configurações de pressão que você pode aumentar ou diminuir. Então o pincel ele vai ficar mais grossinho ou mais fininho, dependendo do que você for mexendo aqui. Tem o tamanho, tem a opacidade do pincel, pressão, estreitamento do toque. Então, às vezes o pincel ele fica bem mais fininho aqui, ó, nessa ponta. Você também consegue definir se você quer essa pontinha mais fina ou mais grossa. Aqui na parte da forma, esses pincéis eu já não mexo muito, porque ele é um pincel que já veio aqui no Procreate, então essa parte eu não mexo. Granulado também eu não mexo, eu deixo normalmente como tá. O que eu mexo mais é aqui nas propriedades, que eu venho aqui no tamanho máximo do pincel e eu aumento ou diminuo, dependendo do que eu quero fazer, e o tamanho mínimo. Então, vamos supor que eu deixe o tamanho máximo bem alto e o tamanho mínimo bem menor. O meu pincel, ele vai, se eu colocar o máximo de pressão, ele vai chegar a 82%, se eu colocar o mínimo, ele vai ficar aqui em 13%. Então, se eu fizer bem pouco, ó, o mínimo e o máximo que ele consegue chegar. Tem essa parte de dinâmica da cor, mas eu vou separar um vídeo específico só sobre essa parte, porque já vai entrar num outro tema que eu quero conversar com vocês, que é sobre as diferenças do Procreate 5. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais só sobre essa parte aqui. Então, voltando aqui para o pincel, a gente tem nessa parte aqui da tela o pincel que a gente escolhe clicando, selecionando e escolhendo o pincel, né? Então aqui tem os importados, todos os pincéis que eu já baixei. Eu fiz uma nova pasta só com os meus pincéis favoritos, então você consegue criar uma pasta, é só você clicar em mais e aí você coloca o nome, pincéis favoritos. E aí você consegue colocar qualquer pincel que você quiser aqui dentro, é só clicar e soltar o pincel dentro. Opa, foi para outra pasta. Você consegue soltar o pincel dentro dessa nova pasta que você criou. Voltei o pincel aqui e eu consigo também colocar ele em outros lugares. Aqui é a ferramenta de esfumar. Então, fiz aqui um traço, eu venho com a ferramenta de esfumar e aí, se eu passar em cima de onde eu fiz, ele dá essa esfumada, né? Claro. É mais ou menos o que um esfuminho faria se a gente estivesse com o esfuminho aqui, passando em cima do traço e tudo mais, ele faria mais ou menos esse efeito. Aqui dentro do esfumado eu também consigo escolher que tipo de pincel eu quero usar para esfumar e o mesmo aqui na borracha. Então eu consigo escolher que tipo de borracha eu quero usar. Nesses dois quadradinhos aqui é onde a gente consegue criar as camadas. Então, todas as camadas que eu vou fazendo, eu uso, por exemplo, uma camada só para fazer o rascunho, depois outra camada só para fazer o traço, e aí você consegue renomear essas camadas. Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar rascunho, aqui eu consigo colocar traço, e assim por diante. Consigo colocar as cores. Para mudar também essas camadas de lugar é só clicar, segurar um pouquinho e aí você arrasta. Então as cores elas ficam embaixo do traço, o traço sempre fica por cima. Então eu colocaria nessa camada que seria da cor para cá. E aí aqui dentro das camadas, quando a gente clica, abre toda essa guia que tem essa opção de renomear, a opção de selecionar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui com um coração, já vou ensinar outra coisa aqui para vocês, que quando a gente faz formas fechadas dentro do Procreate, a gente consegue pintar toda essa forma só jogando para dentro dessa forma fechada. Pega a cor aqui e joga, que ele já
pinta tudinho. Então, aqui dentro dessa camada, se eu quiser selecionar só esse coração, por exemplo, eu clico aqui, aperto selecionar, e aí eu não sei se vocês vão conseguir ver, ficou uma série de listrinhas, tá tudo tá selecionado só o coração. E aí, por exemplo, se eu quiser pintar alguma coisa que fique só dentro do coração, eu posso pintar diretamente nessa camada, e aí só vai pintar dentro do coração. Ou eu posso também criar uma nova camada para eu não perder aqui esse formato que eu fiz. E aí eu faço nessa nova camada de cima só os traços. Aí vocês veem aqui, ó, que tá esse Szinho, tá marcado, que é justamente o S da seleção. Se você clicar, ele já desmarca, e aí se eu tentar fazer alguma coisa, já vai para fora a forma do coração. Outras coisas que tem aqui é o copiar. Então, se eu cliquei aqui em copiar, eu vou poder colar esse mesmo formato aqui em outro canto, até em outro arquivo. Se você sair e for para outro arquivo, você consegue colar esse mesmo formato. Clicando, então, a gente tem também limpar seleções, que vai limpar tudo dessa camada, então acaba apagando tudo que tiver nessa camada. Eu vou desfazer. Tem também bloqueio alfa, que o bloqueio alfa, o que ele faz? Mais ou menos aquela mesma coisa do selecionar. Ele deixa só o coração marcado, e aí também tudo que eu fizer, eu vou apagar essa camada aqui e vou mostrar pra vocês. Que o que eu fizer dentro desse bloqueio alfa só vai pegar o que tá marcado, só dentro do coração. Então é uma outra forma de fazer esse listrado ficar só dentro do coração. Aí você pode ativar ou desativar, então é só clicar que ele ativa, clicando de novo ele desativa. Tem a opção de máscara, que aí eu vou falar no próximo vídeo, só uma opção só de máscara. Máscara de recorte também, eu vou deixar para um próximo vídeo. Inverter, ele vai inverter as cores. Aqui na camada tem essa referência, que aí eu vou fazer, no caso, um novo coração, para explicar o que essa camada faz quando você ativa. Se você clicar e colocar como referência, ele vai entender que a camada acima, se você quiser fazer aquele esquema de colorir arrastando o color drop e soltando, ele vai entender que essa camada de cima, se você fizer isso, é para preencher esse traço que está embaixo, usado como referência. Procreate já falou sobre isso em um fórum, dizendo que serve bastante para, no caso, artistas que trabalham com quadrinhos ou alguma coisa assim, que quer fazer essa técnica do color drop, mas não quer arriscar perder a camada do traço. Então, se essa for sua camada do traço, você consegue fazer o color drop e não perde o que está embaixo. O que está embaixo continua intacto, o que é muito legal. Na referência é a mesma coisa, você consegue habilitar ou desabilitar, basta clicar. Aí as outras opções tem mesclar abaixo, no caso eu vou usar essa daqui como exemplo. Se eu clicar e optar por mesclar abaixo, ele junta as camadas, ele mescla as camadas. Eu vou desfazer para vocês poderem entender o que a outra ferramenta faz. Se eu clicar e apertar combinar abaixo, ele faz na verdade um novo grupo. Então criei aqui um novo grupo que eu também posso renomear. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que o Procreate, nas últimas atualizações, quando eu comecei a usar, ainda não tinha essa opção. Eu vou limpar aqui. Outra coisa que eu vou ensinar então é que se você colocar para o lado, você consegue apagar essa camada ou duplicar a camada ou bloquear, e eu não consigo fazer nada nessa camada, não consigo mexer nem nada. Aparece seleção em camada bloqueada, e aí o que você quer fazer? Se você quer desbloquear, e aí agora eu consigo mexer. Aqui já é mais uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então eu vou apagar tudo aqui para mostrar para vocês outra funcionalidade. O Procreate agora ele tem as formas rápidas, que eles chamam de Quick Shapes, que basta você fazer um círculo e se você segurar, aparece aqui, ó, elipse criado. Se eu colocar o dedo, esse elipse ele fica um círculo perfeito e eu consigo definir o tamanho que eu quero desse círculo. Se eu soltar, ele volta, ó, a ficar um ovalzinho. Mas tudo bem, se eu soltar e aparecer esse oval, eu consigo vir aqui em editar forma e aí eu consigo selecionar se eu quero um elipse ou um círculo perfeito. E ainda consigo mexer no tamanho de novo, e se eu mexer aqui na tela eu consigo escolher aonde eu quero que esse círculo fique.
Falando agora sobre cores, assim que a gente clica aqui no canto, abre esse disco onde a gente consegue selecionar as cores. Mas tem também outra forma de ver, que é a forma clássica, que a gente consegue, né, mexer aqui no caso, se você quer mais claro, mais escuro. Tem também essa nova função que também faz parte do Procreate 5, que é a harmonia, que você seleciona a cor que você quer e ele vai criar, nesse caso aqui está o triádico, ele vai te dar 3 cores que combinam, digamos assim. Você pode colocar também 4 cores, então, e aí se eu mexer aqui, ó, para ficar mais clarinho, ele vai me dar cores complementares. É bem legal isso. Se você tiver com dificuldade na hora de criar uma paleta, alguma coisa assim, você consegue mexer um pouquinho nessa ferramenta. E aí aqui tem outras cores, dividir, complementar, outras formas de cores complementares. Tem também por valor, aqui se a gente precisar trabalhar com uma cor específica, que já aconteceu uma vez. Trabalhei com uma marca que tinha cores de batons, então eu precisava trabalhar com cores específicas e eles me davam os códigos das cores. Então eu precisava mexer aqui, ó, com o código direitinho. E por último, mas não menos importante, tem a parte das paletas. Aqui eu consigo criar paletas específicas, então se eu estiver fazendo um trabalho onde eu preciso usar aquelas cores sempre, eu já crio aqui uma paleta. É só você apertar aqui no mais, que ele vai definir uma nova paleta. E para você colocar as cores que você quer nessa paleta é muito simples. Você vai selecionar a cor que você quer, vamos supor que era um amarelinho bem claro. Aí você vem aqui na paleta que você criou e dá um toque, que essa cor já está salva aqui. E aí você pode definir essa paleta como padrão, que aí o Procreate ele vai entender que toda vez que você clicar em paleta, ele quer que você veja logo essa paleta especificamente. Se eu definir essa daqui como padrão, aí quando eu clicar novamente, a paleta que vai aparecer certinho aqui pra mim vai ser essa.